Salve, pessoal! Vamos começar mais uma semana. Essa aula 12 ela é um pouco diferente do modelo de aulas que a gente tem visto anteriormente, certo? A gente acabou já de falar de todas as ligações, faltou falar das ligações mais profundamente, das ligações metálicas, mas a aula 12 ela vem com um assunto bastante singular, assim, que é a formulação de estruturas eletrônicas e estruturas planas. Ou seja, essa aula ela fala sobre como a gente deve montar a estrutura eletrônica ou estrutura plana, né, de uma substância. O estranho dessa aula é que mesmo que ela dê uma regra geral para vocês, a regra geral ela não é válida em grande porcentagem dos casos. Então, na hora de construir, fazer a construção de uma estrutura plana ou de uma estrutura eletrônica, vai exigir de vocês bastante feeling e, assim, é como montar um quebra-cabeça. Na maior parte das vezes é tentativa e erro, tá certo? Então, a própria apostila, logo na página 26, ela traz, acho que, 6 exemplos de estruturas planas e 4 exemplos de estruturas eletrônicas a serem... Todas são eletrônicas, na verdade. Mas 6 estruturas covalentes e 6 estruturas iônicas para serem montadas as estruturas planas, tá? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho dessas regras gerais. Eu vou fazer 2 exemplos, um de cada, e deixar para vocês fazerem o resto, tá certo? Começando, né, com a regrinha geral. Bem, a partir do momento que você pega uma fórmula molecular que vai indicar para vocês quantos átomos existem dentro da molécula, a primeira coisa a se fazer é identificar o que a gente chama de átomo central. Ou seja, átomo central é aquele que vai aparecer sozinho, que tem o maior número de elétrons na camada de valência, certo? Então, localizar o átomo central é de extrema importância para vocês, porque vai ser a partir dele que vocês vão montar a estrutura plana da sua molécula. Então, encontrar o átomo central seria como achar a nossa primeira peça de quebra-cabeça. E a partir dela, ir encaixando as outras peças de forma a completar a valência de todos os átomos que estão envolvidos nas ligações dessa molécula. O segundo passo sempre é ligar oxigênios. Bem, nem todas as estruturas vão ter oxigênios, mas sempre que vocês verem um oxigênio na fórmula molecular, depois de localizar o átomo central, coloque em volta do átomo central os oxigênios. Isso vai facilitar muito a vida de vocês na hora de visualizar a quantidade de elétrons que deve ser colocada em volta de cada um dos átomos para descobrir quantas ligações, quantos compartilhamentos de elétrons vão acontecer. E também, com detalhe, nas ligações iônicas, quantos elétrons vão ser doados e recebidos para que a estrutura exista e seja estável. Depois disso, comece a formar ligações normais, as covalentes normais, certo? Aqui eu coloco covalentes normais, mas nesse ponto vocês colocam qualquer quantidade de elétrons que é necessário, tanto no compartilhamento quanto na ligação iônica, que é o caso de um dos átomos doar e o outro receber. É nesse momento de formar ligações que vocês vão entender quem vai receber os elétrons e quem vai doar esses elétrons. E por último, um detalhe, uma regra bem específica: os hidrogênios sempre vão se ligar nos oxigênios. Os oxigênios são átomos muito eletronegativos, né? E como esses oxigênios estão ligados ao átomo central, um desses elétrons precisa se juntar com o hidrogênio para que o hidrogênio atinja aí, a valência dele completa com 2 elétrons na sua única camada, na sua camada K. Bem, tentando mostrar para vocês como funcionaria esse conjunto de regrinhas gerais nos 2 exemplos que eu coloquei aqui. Bem, o primeiro deles é o ácido sulfúrico. Se vocês
vocês olhando a apostila aí já vão perceber que ele escreve ácido sulfúrico. Aí vai exigir de vocês lembrar um pouquinho do nome das substâncias. O ácido sulfúrico ele tem fórmula molecular igual a H2SO4. Certo? Nossa, tá meio feio. Pera aí que eu vou melhorar essa luz aqui para ficar menos poluída. O ácido sulfúrico é H2SO4. Certo? Ou seja, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênios. De cara, a gente já consegue localizar o átomo central. O átomo central é o enxofre. O enxofre é um elemento que está na família, no grupo 16 ou grupo 6A. Então, em volta dele, eu represento todos os seus elétrons da maneira melhor distribuída possível. Essa é a parte que vocês têm que ter um pouquinho de feeling para entender melhor de que maneira os elétrons vão estar melhor distribuídos em volta desse átomo central. Então, como ele tem 6 elétrons, o ideal foi colocar um par para cima, um par para baixo e 2 elétrons separados. Aliás, mas quando a gente viu sobre regra de Lewis, a gente aprendeu que sempre quando a gente vai representar um átomo, a gente representa os elétrons de par em par. Bem, para a gente conseguir fazer a fórmula estrutural de uma molécula, a gente ignora um pouco essa regra e tenta distribuir da melhor forma possível, né? Como a gente vai ter 4 oxigênios ligados a esse enxofre, a gente coloca os 4 oxigênios em volta desse enxofre. Então, naturalmente, esses enxofres, esses oxigênios, eles vão pegar os elétrons do enxofre dessa maneira distribuída, certo? Depois disso, depois de representar meu átomo central, que é um enxofre com seus 6 elétrons, eu distribuo em volta do enxofre os 4 oxigênios, certo? E os oxigênios, nessa hora, já é extremamente importante vocês representarem os elétrons que tem na valência desses oxigênios, que também são 6, assim como enxofre. E aí vocês já vão percebendo quais ligações vão ser simples, quais ligações vão ser... quais ligações serão covalentes normais, quais serão covalentes coordenadas, ou como a apostila mostra, mesmo contra o que eu já disse antes para vocês, como as dativas são formadas. Depois disso é só colocar o hidrogênio ligado aos oxigênios. A parte bonita de entender que os hidrogênios sempre se ligarão aos oxigênios é porque eles sempre vão compartilhar um elétron desses oxigênios. Se vocês entendem que um desses elétrons ele é compartilhado, um desses oxigênios, esses oxigênios que vão estar ligados no hidrogênio, eles vão poder compartilhar apenas um, e não uma dupla, como aparece em outras moléculas que vocês já viram anteriormente. Bem, a partir do momento que vocês seguem isso, distribuem os elétrons e conferem cada um dos átomos para ver se eles estão com a valência completa com as ligações covalentes normais, eu vou apagar esse passo aqui, ó, para deixar somente covalentes, porque aí, nesse passo, vocês vão entender se as ligações são covalentes ou covalentes coordenadas, /dativas. A partir do momento que vocês representaram assim, por estrutura de Lewis, é hora de representar na estrutura os pares compartilhados. Bem, o enxofre é o meu átomo central, eu tenho um par compartilhado com esse oxigênio. Reparem que esse par é de uma ligação coordenada. Mas mesmo sendo par, a gente representa, mesmo sendo coordenada, a gente representa por um traço apenas. E a gente, toda vez que a gente encontrar um par de elétrons que está sendo compartilhado, seja ele covalente simples, normal ou covalente coordenada, a gente sempre representa por um traço. Ah, Elis, eu poderia representar pela seta, assim como você mostrou pra gente antes? Poderia. Mas isso já, como eu disse antes, está caindo em desuso e também não é necessário. Eu acho que complicaria para vocês. Com isso, a gente montaria aí a fórmula estrutural do nosso ácido sulfúrico. Reparem que realmente é como montar um quebra-cabeça. A única coisa que vocês precisam fazer é resolver a maneira com que esses elétrons serão compartilhados, ou no caso das estruturas que são iônicas,
eles serão doados ou recebidos. Tá? O segundo exemplo é o sulfato de potássio, que é o K2SO4. Bem, o K2SO4 ele é iônico porque a gente sabe que tem um metal aqui. Então esse metal ele é um bom doador de elétrons. Então vocês sabem que esse potássio aqui ele vai doar elétrons, enquanto o SO4, que é a nossa parte covalente da estrutura, vai receber esses dois elétrons. De que maneira a gente representa isso? Bem, mais uma vez, o enxofre no meio, com 4 oxigênios em volta, certo? Nesse ponto aqui, o enxofre a gente já representa da maneira que ele foi representado em cima, porque aqui também é SO4, então o enxofre é representado exatamente da mesma forma. A diferença que tem aqui é que quando vocês forem completar essas valências, vocês vão perceber que essas valências, elas, nos compostos iônicos, isso é de maneira geral, quando vocês forem completar as valências para formar as ligações, vocês vão perceber que vai faltar elétrons. Esses elétrons que vão faltar, em número, vocês vão perceber que é a quantidade de elétrons que o metal ele pode doar. Então, por exemplo, quando vocês fazem essa distribuição aqui, vocês vão perceber o seguinte: o enxofre ele tem 6 elétrons em volta dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocou todos os oxigênios em volta. 1, 2, 3, 4. Os oxigênios, vocês vão reparar que eles se coordenam esse enxofre. Então, assim, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se coordenou a 2 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se coordenou a mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se coordena apenas em 1. Então vai faltar 1 aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Vai se coordenar somente a mais 1. Então os 2 oxigênios aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito, vão ficar faltando, vai ficar faltando 1 elétron para eles ficarem estáveis. Falta 1 elétron para cada, então falta um total de 2 elétrons. A gente viu que é K2. O K, que é o potássio, ele pertence ao grupo 1, a família 1A. Por causa disso, cada um deles tem 1 elétron na camada de valência que pode ser doado. Esse elétron que vai ser doado vai completar para a gente aqui o elétron. Então agora sim a gente tem o enxofre formando ligações que são covalentes coordenadas a todos os oxigênios, e todos os oxigênios dessa forma se mantêm estáveis com seus 8 elétrons na camada de valência. Porém tem um detalhe: eu tenho 2 elétrons a mais que não deveriam estar aqui. Esses 2 elétrons eles chegaram, então você tem um desbalanceamento de carga. Como recebi 2 elétrons, a carga negativa vai ser menos 2. Por isso, essa estrutura toda, entre colchetes, com a carga menos 2 em cima, vai representar que por mais que esse menos 2 esteja nesses oxigênios aqui, que receberam esses elétrons para ficar com a valência completa, essa carga ela representa a carga da estrutura do ânion todo. E os potássios que doaram esses elétrons são representados para fora desse colchete com a carga positiva. Na hora da gente transformar essa farofa toda aqui em estruturas planas, a gente representa todos os pares de elétrons por traços que são coordenados, certo? E as cargas vão estar divididas, uma carga negativa nesse oxigênio, a outra carga negativa nesse oxigênio. E os potássios, por indução, carga positiva é atraída por carga negativa, vão se ligar aos oxigênios que estão com carga negativa, certo? E com isso, a gente tem a representação da estrutura que é plana, das ligações que são coordenadas, que são covalentes, perdão, e também a estrutura iônica das suas ligações do ânion, que são coordenadas, junto com a representação de como seria a recepção e a doação de elétron numa fórmula estrutural. Certo, pessoal? Bem, isso aqui é bastante complicado de ser feito. Confesso que não é fácil, mas
a gente está falando sempre das mesmas moléculas. Como vocês vão fazer vestibular, vocês podem ficar tranquilos. Os caras que sempre vão aparecer são os mesmos caras que estão nos exemplos, mas principalmente qualquer um dos derivados dos sulfatos. Tá? Dos sulfatos e dos fosfatos. E dos nitratos também. Então esses três ânions, eles têm dentro deles ligações que são covalentes e eles sempre vão aparecer no vestibular com a mesma cara. A partir do momento que vocês conhecem, é muito simples representar depois como a ligação é feita. Então façam todos os exercícios dessa série. Né? Obviamente eu vou cobrar somente os de assimilação de vocês, mas façam todos os exercícios. É de extrema importância que vocês façam. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estão às ordens. Boa semana e até sexta-feira.